Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os custos ocultos de Kotlin. Isso é, quando você faz a migração de Java para Kotlin, você tem uma gama de funcionalidades novas que em Java você não tinha. Eu gostaria que você soubesse o preço que você está pagando por isso e uma maneira mais interessante de você trabalhar com as funcionalidades do Kotlin de forma a ter o menor custo possível quando a gente está falando de tempo de processamento. O insight que eu tive para poder fazer esse vídeo não veio de mim. Eu vi um artigo aqui desse desenvolvedor Android e eu achei interessante os pontos que ele colocou. Não vou me arriscar a pronunciar o nome dele não, porque pelo que eu pesquisei ele é belga e eu não sei como é que se fala isso por lá, mas enfim. Aqui foi a minha fonte de conteúdo. Tem algumas coisas que ele fez o levantamento e eu testei e tudo que ele disse faz sentido. Então vamos lá, começando que eu quero que esse vídeo seja o mais rápido possível. Primeiro, esse vídeo aqui é para você que programa. Se você não programa, desculpa, não vou ter como pegar os conceitos mais básicos. É um vídeo rápido. Então vamos lá. Estou aqui com o IntelliJ aberto. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui é o seguinte. Em Java você já está acostumado a ter um tipo primitivo. E quando você vai para Kotlin, você não vê mais aquele tipo primitivo. Deixa eu te mostrar aqui. Esse aqui é um exemplo. Eu tenho em Java isto. Um tipo primitivo. E eu tenho isto. Sabemos que isso aqui ocupa mais espaço na memória do que isto. E uma das diferenças básicas. Isto aqui não aceita um nulo. Deu erro. Ao passo que isso aqui aceita. Ok. Então agora vamos ver como é que Kotlin trabalha com isso. Vou criar aqui uma classe em Kotlin. Tem uma variável i, ela é do tipo inteira, e ela recebe um 10. Tem uma variável b, que é do tipo inteira nullable, e ela recebe um 11. Vamos decompilar. Olha, a que era inteira, ela foi armazenada como 10, sendo que ela é do tipo primitivo, int. Já a que é inteiro nullable, ela é integer, ou seja, aqui é uma classe que ocupa mais espaço. Então, verifica se realmente você tem necessidade de, quando você vai trabalhar com a classe primitiva, usar a variante dela que é nullable, porque se você não precisa, você está gastando mais memória à toa, ok? Essa é a diferença básica. Quando eu coloco nullable, ele deixa de ser o primitivo para ser do tipo da classe que é correspondente àquele tipo primitivo. O mesmo se aplica também a quando a gente vai trabalhar com arrays. Deixa eu te mostrar aqui a diferença entre duas coisas. Aqui eu tenho a variável i, ela vai ser igual a int array of 23. Já aqui eu já tenho a variável b, que ela vai ser igual um array de inteiros, 1, 2, 3. Vamos ver o que isso aqui vai ser transformado. I é um array de inteiros e aqui o b é um array de integer. Ok? Próximo ponto. Quando a gente vai trabalhar com Kotlin, com funções que recebem como parâmetro
um lambda, deixa eu escrever para ficar mais claro. Eu vou receber aqui como parâmetro uma função que não recebe parâmetro nenhum e retorna um inteiro. E aqui dentro eu vou imprimir. Eu recebi como parâmetro uma função que não tem parâmetro nenhum e retorna um inteiro, e dentro do corpo da função eu imprimi o retorno dessa função. Então eu vou fazer aqui a chamada. Então eu vou chamar aqui a minha função main. Aqui eu vou ter um valor que vai ser a lambda que eu vou enviar como parâmetro. Vamos ver como é que fica decompilado isto. Note, foi criado aqui um novo objeto do tipo function. Esse novo objeto vai ocupar um espaço em memória. E não é isso que a gente quer ocupar o mínimo de espaço possível em memória. Desconsidere isso, aqui é porque o decompilador não conseguiu mostrar o que realmente tem aqui dentro. Mas isso aqui é fato, que você criou um novo espaço em memória e esse espaço é do tipo function. Por mais que eu tivesse feito isso aqui, passado isso aqui direto lá para dentro da função, teria sido igual. Ele tem aqui um objeto do tipo function. E não é isso que a gente quer. Uma maneira mais fácil de fazer isso, mais fácil do ponto de vista do compilador. É uma coisa tão simples, deixa eu te mostrar aqui. Se eu disser que essa função é inline, olha o que vai acontecer aqui. Vê a diferença? Eu não tive que criar nenhuma instância de function. Ele simplesmente é como se ele tivesse dado um include aqui. Eu sei que não existe isso nesse nosso contexto. Mas é como se ele tivesse pego o que tem dentro da outra função e jogado aqui para dentro. Isso é muito interessante para mim. Principalmente se essa função for chamada várias vezes. Eu não vou precisar, por várias vezes, criar uma instância de function. Próximo tópico. Sabemos que o pessoal que trabalha com Android, principalmente, tem uma preocupação muito grande com a contagem da quantidade de métodos. Isso é um fato. Então, quanto mais métodos eu tiver, desnecessários, para mim é pior. Vamos nos colocar nessa situação aqui. Eu tenho aqui uma parte que é a parte companion do meu objeto, da minha classe, que é referente ao que seria o estático no Java, o static. E aqui eu tenho um atributo. Certo? E aqui, fora desse escopo, eu vou querer fazer uma referência a esse atributo aqui.
Certo. E digamos que esse atributo aqui, ele só vai ser usado no escopo dessa classe. Ele não vai precisar ser acessado de fora. Faz sentido que ele seja privado, porque ele não vai ser acessado de fora. Vamos ver aqui o decompilado. Foi criada aqui uma classe chamada Companion. Dentro dessa classe, eu não tenho o atributo tag, eu tenho simplesmente um get. Isto porque ele é um valor. Se fosse uma variável, eu teria um get e um set. E não é isso que eu quero, não era isso que eu queria quando eu programei, eu queria que ele fosse um atributo. Só que eu já ganhei um método a mais que eu não queria ter. Vou colocar ele aqui do tipo variável para você ver. Já tem aqui um get e já tem um set. Não era isso que eu pretendia. E aqui ele vai fazer referência ao get que ele mesmo criou. Uma maneira mais fácil de fazer isso é bem simples, a dica. O que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo que eu não quero fazer chamadas a partir de um método get ou set. Eu quero fazer chamadas a partir do atributo mesmo. Deixa eu decompilar para você ver. Ele criou um companion só porque quis criar mesmo. Eu não estou fazendo nenhum uso dele por enquanto. Mas, quando ele vai chamar aqui o tag, veja, o tag é public static string, que era o que eu queria a princípio mesmo. Eu não queria que ele fosse um get. Fazendo isso, eu evitei aqui de ter dois métodos desnecessários, ok? Próximo tópico. Você sabe que em Kotlin é possível você ter funções dentro de outras funções. Veja, isso aqui é normal em Kotlin. Vai ter um valor, um número que eu vou passar aqui, inteiro. Vou chamar de A. Aqui eu vou ter uma outra função. O que essa função faz? Ela vai receber como parâmetro um B, que é do tipo inteiro, e ela vai imprimir a soma do A com o B. O B é o que ele vai receber como parâmetro e o A é aquilo que está fora desse escopo. Observa, o A não está no escopo dessa função, está no escopo dessa outra. Bem aqui eu vou fazer a chamada. Bar 10. Eu vou chamar o método agora. O que ele vai fazer? Eu passei aqui como parâmetro um 20. Quando for bem aqui, eu vou chamar essa função. Essa função ela vai passar como parâmetro um 10, que é um valor fixo que eu coloquei aqui, um literal. E esse valor vai ser somado ao valor de A, que no caso aqui é 20. Deixa eu decompilar para você ver como é que vai ficar. Ele criou um novo objeto do tipo function. Dentro desse objeto function, ele criou... Aqui, ele criou um novo objeto do tipo function. Um novo objeto é um novo endereço de memória, coisa que eu não queria estar fazendo aqui. É muita complicação desnecessária. Uma outra maneira mais interessante de fazer isso.
Se eu não, dentro desse método, eu não fizer referência a algo que está fora do escopo dele. Seguinte. O que eu fiz aqui? Eu continuei passando o B, certo? E o C, o que eu chamei de C agora aqui, ele vai ser simplesmente o que tem em A. O que acontece? Deixa eu fazer a soma, né, aqui. Eu estou passando para ele, dentro da chamada, tudo que ele vai precisar como entrada. Ou seja, dentro do escopo dele, ele não vai precisar fazer referência a nada que está diretamente fora do seu próprio escopo. Porque o que ele está usando aqui é o que ele recebeu como parâmetro. Aparentemente é sinônimo. Será? Vamos ver aqui como é que fica a chamada. Não criei nenhum objeto do tipo function. Bem melhor para mim. Pronto. O próximo tópico tem a ver com a forma como o Kotlin trata os não nulos, ou seja, aqueles que não têm uma interrogação. Tem aqui esse tipo string que foi passado como parâmetro. Ele é do tipo anulável. Eu vou decompilar, ok, tem um corpo vazio aqui dentro, normal. Mas vamos ver se ele fosse nullable. Olha o método que ele chamou. Ele fez uma checagem para saber se aquilo é nulo ou não. Certo? Isso funciona porque ele precisa mandar aqui uma mensagem de erro caso eu queira enviar um nulo. Veja. Aqui dentro eu vou chamar a função foo e vou mandar para ela um nulo. Ele vai me dar erro, vai dizer que aqui eu não aceito nenhum tipo nulo. Deixa eu tentar enganar ele. E vou enviar o x como parâmetro. Deu erro de novo. Ele não aceita porque ele quer um valor que seja não nulo. Isso faz muito sentido na hora de programar. Isso ajuda muito. Agora, uma gafe que acontece muito grande aqui é que quando você está programando, faz sentido que esse método seja chamado para que haja essa validação. Mas depois que a app já foi compilada, não faz mais sentido isso. Não faz mais sentido ele ter que ficar validando o código em tempo de execução. Então, lá no ProGuard tem como a gente fazer uma otimização. Está aqui no artigo do colega lá, ele mostra como fazer isso. Eu achei essa forma aqui um pouco mais fácil para mim. Copiei. No Android Studio eu achei mais fácil de demonstrar. Então, esse aqui é o velho Android Studio. Tem aqui o ProGuard. Fazendo isso, quando a app tiver sido compilada, não vai ser chamado esse método aqui dentro. Ele vai se tornar sem efeito. Funções que recebem. Agora nós vamos falar das funções que recebem como parâmetro uma quantidade variável de argumentos. Dá uma olhada nisso aqui. Os parâmetros que ele vai ter vai ser um conjunto de números, de valores. Eu vou só imprimir o tamanho do array.
Nota, não existe aqui o método size, ou length, agora eu não lembro. Mas se eu disser que isso aqui é vararg, já tem. Por quê? Enquanto tem assim, ele entende que aqui é um inteiro. Quando tem assim, ele entende que é um array de inteiros. Isso aqui é bem parecido com o que o Java faz com aqueles 3 pontos. E aqui nós vamos chamar essa função colocando como parâmetro 1. Nota que eu posso mandar 1, 2, 3, não tem problema nenhum. O decompilado aqui é bem bacana, bem parecido mesmo com o que a gente está acostumado no Java. Até aqui tudo bem. Agora tem outra forma de você fazer isso. Ao invés de simplesmente eu colocar aqui 1,2,3, eu poderia ter feito isso. Valor de P é igual. E eu enviar esse P como parâmetro. Ele vai dar um erro, mas se eu colocar aqui o asterisco, ele passa. Agora vamos entender quais são as implicações disso. Deixa eu decompilar. Olha o que ele fez. Aqui ele criou um array de inteiros, ok. Porém, aqui dentro, com o parâmetro, ele não enviou os inteiros. Ele enviou uma cópia desses inteiros. Ele chamou a função copy_of de arrays, entendeu? Então, aqui ele não chamou o próprio array, ele criou uma nova cópia. Criou uma nova cópia, gastou mais memória sem necessidade. Não gosto mesmo dessa abordagem. E poderia ainda ter sido pior. Veja, é possível enviar também o conjunto de arrays já pronto e alguns valores literais. Vamos ver como é que ele faz lá. Ele cria um novo objeto do tipo int_spread_builder. Novo objeto, mais memória e por aí vai. Então, se você puder evitar de fazer isto, é ótimo. Eu não gosto mesmo de desperdiçar a memória. Outra coisa, delegates. Vamos lá, deixa eu colocar aqui um exemplo de delegates. Deixa eu pegar um exemplo já pronto aqui, né? Um delegate de string. É da documentação do Kotlin mesmo. Isso é muito ruim. Eu não gosto disso, que quando a gente está trabalhando quando a gente copia um código e cola, ele sempre entende de cara que é Java. Ele tem essa predileção. De brinde aqui. Uma maneira de mudar isso. Eu uso o Show Explorer e renomeio aqui para KT. Uau, agora eu tenho uma classe em Kotlin. Certo, aqui eu tenho um delegate de string. E aqui eu vou ter um atributo que delega utilizando esse delegate aqui. Deixa eu só ver se ele tem get e set. Então ele é um delegate de um valor, perdão, de uma variável. X
tipo string igual a delegate. Certo. Aqui eu tenho uma string. Só que ela faz essa delegação aqui. Tudo bem, isso aqui não tem problema nenhum. Qual é que é o grande mal? Sempre que eu utilizar essa delegação, deixa eu decompilar isso aqui. Eu vou estar criando uma nova instância do delegate. Para quê? Para quê? Para quê? Eu não tenho por que fazer isso. Isto é, deixa eu fazer aqui a ressalva. Se esse delegate ele não tem atributos, ou seja, aqui tem um valor, enfim, algo que é muito particular desse delegate, se é uma coisa que é um delegate que eu posso utilizar para vários lugares, esse mesmo delegate, ele pode ser singleton. Se em vez de uma classe ele for um objeto. Isto é, se ele não tem nenhum atributo que ele precise guardar, para que não faça uma confusão aí. Deixa eu decompilar. Nota, não tem aqui um new delegate. Ele vai utilizar o delegate que ele já tem. Entendeu? Delegate tense. Não tem aqui não é criada nova instância do delegate. Ele é singleton. Isso eu acho bem interessante. Pronto. Um outro cuidado também que você vai precisar ter é na hora de você trabalhar com ranges. O que é um range? Deixa eu te mostrar aqui. Tem aqui uma função. Vou fazer um for. O i, estando ele dentro dessa range, de 10 a 100, aqui dentro eu vou imprimir todos os valores de i. Vamos ver como é que ele fica lá decompilado. Perfeito, ó. Parece até que foi escrito à mão isso aqui. Tá perfeito isso aqui. Agora, vê como é que fica a complexidade dessa outra hipótese aqui. Olha o que foi escrito de código aqui. E simplesmente, se eu pegar essa range e atribuir ela a um valor ou a variável. Vê lá, antes ele tinha feito só um for e resolvia tudo. Agora, olha o que ele fez. Ele criou um novo int range e, bem, é um código bem mais complexo de ser lido. Não gosto mesmo dessa abordagem. O que era para ser só um for se transformou nisso tudo. Não é nem um pouco interessante. Outra coisa que não é legal na hora de você trabalhar com range é você chamar métodos do range. O que ele transforma? Seguinte. Isso aqui é super legal, de 10 a 100. Aquela sintaxezinha bonitinha, pequena, e fácil de ser lida tanto para mim quanto para o computador. Mas eu poderia chamar aqui um método da range. Pronto, eu reverti. Eu chamei um método dessa range, ou seja, a iteração não vai ser feita dessa range, vai ser feita a partir do resultado desse método. O
que é simplesmente a inversão. Eu coloquei de 100 para 10. Olha isso! É muita coisa a mais criada. É muita dificuldade para o compilador ler, é muito endereço de memória. Foi criada aqui uma instância, um endereço de memória para cá, outro endereço de memória aqui. Enfim, é outra maneira de fazer isso. Enfim, sempre que você chama um método da range, você vai cair naquilo. Não tem para onde correr. Agora, se eu quiser fazer a iteração de 10 para 100, poderia só ter feito isso. De 100 down to 10. Não é tão bonito quanto o anterior, mas gastou menos da memória para fazer isso. Bem mais fácil. Não é simplesmente aquele for, mas é algo bem mais curto de ser lido e enfim. Ou seja, sempre que você chama um método a partir da range, você vai cair naquilo, não tem para onde correr. Uma outra sugestão também. Eu simplesmente aqui estou trabalhando de forma normal com a range, de 10 a 100. Eu poderia ter feito isso da mesma forma, dessa maneira aqui. Que é uma range for each Se você for observar, isso aqui parece ser até mais curto de ser lido, e parece mais simpático do ponto de vista do programador. Agora vamos ver do ponto de vista da máquina. Na primeira chamada ele simplesmente fez isso, e na segunda chamada ele fez isso tudo. Criou vários objetos aqui dentro, sem necessidade. Então, entre isto ou isto, prefira sempre isto. Então é isso, pessoal. Vamos concluindo por aqui. Uma maneira melhor de trabalhar com o Kotlin agradando os dois lados, o lado do programador e o lado da máquina. Fico por aqui, um grande abraço.